Eu vou ser obrigado a dizer que essa primeira parte da terceira temporada não foi necessariamente a minha favorita, por diversos momentos ficando difícil acompanhar a história. Mas tudo fechou e fez sentido quando, enfim, o mistério da fivela quebrada de Eren ainda no recrutamento foi revelado, sendo esse tempo todo Keith a pessoa por trás. É nítido o quanto todos esses personagens cresceram tendo aqui um clima essencialmente diferente do que tivemos na primeira e na segunda temporada, com todos eles agora fazendo parte de um novo esquadrão com o Capitão Levi, usando o poder do Titã de Eren para fechar a muralha de Shiganshina, apesar de Eren não ser mais quem costumava. Mas isso é algo que vai precisar ficar para outra hora, sendo todos lançados no meio de uma conspiração política que levou à morte do pastor Nick, envolvendo a polícia militar, a verdadeira família de Historia e o Rei Fritz, com o objetivo de capturarem Eren e Historia, mantendo e guardando o segredo da muralha e dos titãs, recorrendo a um novo grupo comandado por um antigo conhecido de Levi. Kaine é o nome dele, mas especificamente Kaine o Estripador, que agora faz parte da polícia militar, um lugar que jamais disse estar, tendo criado Levi quando ainda criança. Mas as coisas não costumam permanecer as mesmas por muito tempo, estando agora de lados opostos, não sendo mais seus alvos titãs e sim pessoas, algo que quando entraram no reconhecimento nunca imaginaram, tendo que protegê-las desde sempre, colocando em questão alguns juízos de valores, morais, éticos, bem como que se tornaram, perdendo mais uma vez Eren e claramente Historia, com a iminente possibilidade de, segundo Hang, Eren ser comido caso não o encontre, enquanto o futuro de Historia ainda é um mistério, sendo ela a verdadeira sucessora do trono, sendo a família Reis a verdadeira família real, tornando a possibilidade de derrubarem um governo sem precisarem recorrer a forças militares cada vez mais real, e que tudo o que precisam fazer é resgatar a Historia, revelando a sua identidade, levando ao trono e tirando o impostor que hoje o ocupa, revelando a farsa que é o governo, não tendo nenhum interesse na humanidade, apenas visando os seus próprios, criando esse sistema de poder quando decidiram se isolar do mundo das muralhas, perdendo todo e qualquer registro anterior a isso, escrevendo e contando a história da melhor forma que for para eles, sendo Eren capturado para servir como comida de titãs, uma vez que aquele que o fizer se tornará humano, herdando também o seu poder, enquanto Eren é incriminado por um assassinato que não cometeu, deixando Hang como comandante de todo o reconhecimento, sendo procurado pela polícia militar. A intenção é a dissolução total e completa do reconhecimento, começando pela execução de Eren, por tudo que eles sabem e passaram a conhecer durante os últimos anos, ficando cada vez mais claro o poder de definir a narrativa que eles possuem, tendo o controle não apenas da polícia militar, mas da polícia do interior. Com eles fazendo parte do cenário e vendo o que aconteceu no episódio da Titã Fêmea, nunca nem realmente descobrindo a sua verdadeira identidade, sendo ele, esse tempo todo, a companheira deles da polícia, dada até então como desaparecida. Sendo extremamente importante que aqueles que sabem a verdade venham a público e exponham as atrocidades do governo a fim de expô-lo, juntando o máximo de seguidores que podem para quando esse momento chegar. Chegou o momento de Eren defender o seu caso pela última vez, montando um possível cenário que ocorreria com a queda da muralha russa, levando a uma guerra civil, evidenciando a importância do reconhecimento para todos, sendo a retomada da Muralha Maria a melhor opção para o melhor futuro e também para o governo. Sendo exatamente o que acontece, ou pelo menos o que encenaram, junto com Pixis e o ministro Zachary, expondo as verdadeiras intenções do governo pela humanidade, deixando mais da metade da população morrer se realmente estivessem sendo atacados, ao mandarem fechar os portões da Muralha Sina, evitando a entrada de refugiados. Sendo esse o começo de um golpe militar, tirando do poder aqueles que tinham seus próprios interesses egoístas em vista, tomando posse o primeiro-ministro Zachary pelo tempo que for preciso até que encontrem Historia para ocupar o seu lugar de direito, tendo ainda muitos mistérios a ser revelados sobre a sua origem, família e onde Eren se encaixa nisso tudo. Sendo seu pai o precursor do fim da família Rei, sendo também ele um titã, assim como Frida, a minha irmã mais velha de Historia, de quem o pai de Eren roubou o poder de titã, dando ao seu filho, sendo morto e por consequência ele herdando seus poderes e de Frida, sem nem ao menos saber a verdade por trás de tudo isso, sendo revelado apenas pelo poder da família Reis, ativando as memórias de seu pai, Frida e Historia também, com a verdade de que nunca realmente esteve sozinha, com a sua minha irmã mais velha sempre do seu lado enquanto ainda com vida, conseguindo Rod alterar as memórias das pessoas com esse poder. Com exceção dos Ackermans, a família do pai de Mikasa, junto com Kenny e Levi, descobrindo todos compartilharem um poder em comum e serem da mesma família, passando o rei o poder dos titãs de geração para geração, sendo Historia a próxima. Chegando no esconderijo, Levi e todos os outros partem pro ataque, estando extremamente preparados e já sabendo exatamente quem irão enfrentar, pelo menos com relação ao esquadrão de Kenny e mesmo o próprio, sendo todos obrigados a se retirar, mas não sem antes deixar Hang ferida no chão. Enquanto isso, no local do ritual de sucessão, tudo começa a ficar extremamente mais claro enquanto descobrimos mais sobre esse poder de eliminar todos os titãs e salvar a humanidade. Em que tudo o que é preciso fazer basicamente é a Historia se tornar uma titã e comer Eren, que apesar da motivação levada pela frustração de não conseguir o que queria, não irá se transformar, mesmo Eren permitindo ser comido, podendo ela voltar para a família Reis. Mas antes Historia questiona seu pai sobre o porquê em um período de 100 anos ninguém ainda derrotou os titãs, com a resposta não sendo nem um pouco convincente, porque a verdade é que essa nunca foi a intenção e sempre acreditaram que os humanos deveriam obediência aos titãs,
os considerando um deus. Com todos se reunindo mais uma vez, mas apenas para ficarem presos em mais uma situação em que todos podem morrer. E tudo por culpa de Eren, ou pelo menos é o que ele continua se dizendo, precisando de novo que seus companheiros digam a ele que não está sozinho nessa batalha pela sobrevivência da humanidade, e que não podem ficar ali esperando pelas suas mortes sem fazer nada. Com Eren correndo em disparada para o Titã em transformação, também conhecido como Pai de Historia, finalmente conseguindo se transformar por completo e não apenas isso, usar com sucesso o poder do endurecimento, com a ajuda de um líquido que bebeu antes de se transformar, trazendo uma esperança que não tinham antes. E que sim, podem ter passado por tudo o que passaram. Pessoas foram mortas, mas conseguiram chegar até ali, tendo agora a possibilidade de fecharem a Muralha Maria, e finalmente irem até o tão esperado porão da casa de Eren. Podendo sim ter um jeito de salvar a humanidade mesmo não sendo um reis, com a Historia disposta a preencher seu lugar como rainha, mas antes precisando junto com todos os outros derrotar o seu pai. E esse é todo o ponto. Como derrotar algo que fisicamente é 2 vezes maior que o Titã Colossal, que já é gigante não conseguindo quando tiver a oportunidade de derrotá-lo. Muito menos chegar perto de acertar um ataque sequer, levando em consideração o fato de estarem dependendo de soldados que não necessariamente estão acostumados com essa realidade de confronto, estando mais dentro das muralhas do que jamais tiveram e os titãs nunca chegando tão longe em questão de ataque à muralha, não sendo nem de perto tão eficiente quanto o esquadrão que fica na dianteira de ataques assim. Com Eren ainda tendo dúvidas sobre o seu papel e importância, percebendo um cenário extremamente parecido com o que vimos no começo da primeira temporada. E pode até ser um episódio semelhante, mas nada parecido, sendo agora eles os responsáveis por impedir que a muralha seja derrubada e pessoas morram, não os enfrentando em um ataque físico, mas sim causando uma explosão de dentro do corpo do Titã para fora, com a intenção de expulsar o corpo do pai de Historia, sendo ela responsável pelo ataque final, matando de uma vez por todas a onda de terror que o seu pai começou, se apresentando assim como verdadeira rainha de dentro da muralha, enquanto Levi ainda lida com o fantasma de seu passado que surpreendentemente sobreviveu, nos revelando um pouco do passado de Kenny e como começou a trabalhar com a família real, e mesmo a primeira vez que encontrou com Levi, apenas cuidando do garoto o tempo suficiente para que conseguisse sobreviver por conta, tomando a partir de então caminhos diferentes, trabalhando como uma força não oficial do rei, e secretamente criando o mesmo poder que é passado de geração em geração, querendo entender e sentir a perspectiva deles sendo os seres mais poderosos do mundo. Mas frente aos últimos acontecimentos com Rod, mesmo tendo a opção momentos antes de sua morte, o medo de se tornar um monstro ainda é maior, revelando por fim a sua verdadeira ligação com Levi, sendo oficialmente o seu tio. Historia é coroada como a Rainha das Muralhas, tendo apoio popular por ter dado o último golpe em seu pai como tinha planejado, enquanto Reiner e Bertoldo lutam contra o Titã Bestial, sendo a Ordem conseguir de volta a coordenada que está com Eren. Um salto no tempo já nos revela exatamente o tipo de rainha que Historia é, ou pelo menos pretende ser, dando uma atenção especial para aqueles que possuem menos que todos os outros, algo que é louvável sendo essa uma condição imposta a ela para tomar o trono, cuidar pessoalmente dessas pessoas, enquanto o treinamento de Eren e o controle de seu novo poder continua, se mostrando bastante eficiente e conseguindo construir novas armadilhas e formas de combater os titãs com esse material criado pelo endurecimento da pele do titã. Precisando também ficarem de olho em Eren os efeitos colaterais do uso excessivo desse poder, que claramente não está fazendo bem ao seu corpo, sendo algo extremamente importante principalmente porque a retomada da Muralha Maria está prestes a começar. Mas antes as memórias conseguidas durante seu sequestro e todo o plot da família estão ainda presentes e confusas, precisando Eren entender mais qual é o papel de seu pai em tudo isso. Indo então ao encontro de Kif, agora comandante do esquadrão de recrutas, mas antigo comandante do esquadrão de recrutamento e amigo do Dr. Jaeger. E ele realmente não sabe muita coisa de diferente, com exceção do pai de Eren intervindo de fora da muralha, acompanhando alguns episódios do passado que esteve presente sob a sua perspectiva, mas nada que acrescente de fato à história, a não ser admitir ter deixado o recrutamento por não ser tão especial ou competente como outras pessoas ali, sabendo exatamente quem era Eren desde o seu nascimento, tendo agora o reconhecimento posse da seringa que Kenny roubou de Rod, mas não usou. Eles não sabem qual a sua composição, mas sabem exatamente qual a sua função, ficando sob a guarda de Levi caso precisem usar por algum motivo na retomada da muralha, sendo ele o responsável por usar ou mesmo como usar, o que dependendo da situação é uma vantagem interessante e o que pode tanto ajudar como atrapalhar. Levi e Eren conversam praticamente dizendo ele agora sem um braço ser um peso morto, tendo uma maior utilidade viva no escritório, pensando, criando planos e estratégias do que em campo. Mas Eren, ainda o comandante, está determinado a participar da retomada e descobrir o conteúdo do porão da casa de Eren, tendo obviamente alguém do lado de fora da muralha interessado em exterminar a humanidade, e muito provavelmente a sua identidade estará lá, junto com as memórias que a família real supostamente apagou de todos com o decorrer dos anos. Chegando a última noite antes do momento tão esperado, basicamente a última refeição, já que muitos ali não irão infelizmente voltar com vida. Sendo essa talvez a primeira vez desde a criação do grupo e reconhecimento que a humanidade realmente tem fé e a esperança acesa de que não apenas irão conseguir retomar a Muralha Maria, mas que irão voltar com vida.
finalizando assim a primeira parte da terceira temporada, deixando a história em um momento crucial para a humanidade, ansioso por conseguirem atingir o objetivo, dando esperança para ela. Porém apreensivo, já que, como falei antes, nem todos voltarão com vida, existindo sempre a possibilidade de ser aqueles que aprendemos a gostar e nos importar com o decorrer da história.